a gente vai falar de um assunto seríssimo aqui no canal, que infelizmente as pessoas não dão a devida seriedade. Hoje a gente vai falar de bullying, principalmente bullying nas escolas. E o vídeo de hoje vai ser uma resenha do livro Mentes Perigosas na Escola, da Ana Beatriz Barbosa Silva. Para quem não conhece a autora, ela é uma psiquiatra e ela já fez vários livros falando sobre questões psiquiátricas com uma linguagem bastante acessível para o público leigo. É dela também, por exemplo, o Mentes Perigosas, que fala de psicopatia, o Mentes Ansiosas, que fala de ansiedade, transtorno de pânico, etc. Eu gosto muito dela como autora. Eu acho que ela consegue passar informação científica para o público de uma forma bastante acessível. Eu gostei muito desse livro, o Mentes Perigosas na Escola. E bom, ele vai falar do quê? Como eu já disse, ele vai falar sobre bullying. E, na minha opinião e na opinião da autora, é um tema que as pessoas ainda não dão a devida importância. Ela vai dizer, com base em pesquisas, com base nos casos clínicos dela, que as sequelas do bullying, elas persistem para além do tempo que a pessoa está na escola. Então tem gente que já saiu da escola faz tempo, mas que por conta dessa intimidação, dessa humilhação que sofreu na escola, a pessoa ainda tem problemas psicológicos. E a Ana Beatriz vai dizer que o bullying, ele não é algo para ser ignorado. Aí vai ter gente que vai dizer, mas isso existe desde que o mundo é mundo. As pessoas hoje, elas não estão suportando mais nada, não tem mais resiliência. Antigamente a gente lidava com isso de uma forma muito mais fácil. Bom, o fato de algo sempre ter existido não quer dizer que seja correto, certo? Assassinato também existe desde que o mundo é mundo e nem por isso a gente se conforma. Mas a parte disso, o bullying de hoje, ele não é como o bullying de antigamente. Além do que, a quantidade de bullying nas escolas aumentou bastante. E a autora vai inclusive mostrar algumas pesquisas confirmando isso. Mas por que você deveria se importar? Como eu disse, as sequelas do bullying, elas não ficam restritas a esses anos de escola. Muitas vezes a pessoa já saiu da escola há anos e ela continua com problemas psicológicos por conta disso. E quando o aluno ainda está na escola, ele pode ter o rendimento dele muito prejudicado por conta do bullying. Além do que, ele pode desenvolver já nesse período escolar vários transtornos psicológicos, depressão, ansiedade. Ele pode até abandonar a escola por conta disso. E muitas vezes as vítimas do bullying são crianças muito inteligentes, com muito potencial. Então é realmente uma pena que por conta dessas agressões, elas muitas vezes abandonem a escola ou que o rendimento delas caia. E aqui é importante trazer mais alguns dados que a autora vai colocar no livro. A pessoa pode ser tanto vítima quanto autora do bullying. Por exemplo, em bullying, que geralmente é feito em grupos, tem o chamado mandante, o líder daquele grupinho, e tem aqueles alunos, os betas ao redor, que praticam o bullying a mando desse líder. Mas eles estão muitas vezes com medo de serem as próximas vítimas e muitas vezes são também vítimas. Então é importante a gente atentar para essas situações também. E a autora fez uma distinção que eu achei bastante pertinente. Tem aquele valentão, aquele agressor, que ele pode ser convencido a parar, e tem aquele que já desde criança, desde a tenra infância, ele já mostra um comportamento antissocial. Então é muito importante a gente atentar para esses detalhes e ver realmente quem pode ser civilizado e quem não pode. Em relação a isso, a
a autora vai dizer que os pais eles precisam se envolver muito mais na vida dos filhos, que hoje em dia os adolescentes, as crianças, estão muito dependentes do grupinho. E ela vai falar também, o que eu achei bastante pertinente, antigamente não havia esse conflito de gerações tão grande que existe hoje. Hoje em dia, às vezes é até difícil de uma pessoa que é 10 anos mais velha do que a outra, elas se entenderem, porque as coisas mudam muito rápido, entendeu? E é necessário que os pais, eles se envolvam na vida dos filhos. Ela vai dizer que os pais de hoje são muito permissivos, e por conta de estarem sempre trabalhando, sempre ocupados, eles muitas vezes, por conta de uma culpa, eles ignoram o mau comportamento dos filhos e deixam passar. O que é ruim se você é pai de alguém que faz bullying, e também é muito ruim se o seu filho sofre bullying. Aí eu lembrei do livro Criança Terceirizada, do Dr. José Martins Filho, que eu vou deixar linkado aqui, que fala sobre essa negligência dos pais em relação às crianças. Vale a pena ver esse vídeo quando esse terminar. E é importante frisar aqui que, como eu disse no início do vídeo, ignorar não é uma solução. Tanto se você é pai ou educador, quanto se você é a vítima do bullying. Se você é a vítima, procure ajuda, conte para o seu pai, para sua mãe, para o profissional escolar. E se você é pai, mãe ou educador, não ignore, porque isso é de uma irresponsabilidade tremenda, certo? Ainda em relação a isso, a autora vai dizer que é necessário que existam campanhas de conscientização nas escolas, na mídia, o que eu concordo plenamente. Acho excelente. E em relação a isso também, é importante frisar que, infelizmente, muitas vezes escolas particulares que não querem perder matrículas, elas simplesmente ignoram a situação. Às vezes o aluno, ele se queixa a direção da escola, se queixa os professores e ninguém faz nada, o que é uma covardia tremenda deixar uma criança, um adolescente sendo vítima ali de uma intimidação e não oferecer como adulto, como profissional, nenhuma assistência. Mas em relação a isso, se você é pai de um aluno que sofre bullying, saiba que você pode inclusive entrar na justiça. O que, na minha opinião, é uma saída bastante boa, porque muitas vezes os pais dos agressores, eles não fazem nada porque não tem nenhum incentivo para fazer alguma coisa, mas quando passar a doer no bolso, eu tenho certeza de que muitos vão tomar uma providência. E nesse sentido, é interessante que se você faz alguma calúnia, alguma difamação com algum adulto, ele pode te processar numa boa e ninguém acha esquisito. Agora, se um adolescente ou uma criança intimida o outro repetidamente, espalha fofocas, o que é muito comum no bullying entre meninas, porque não são só os meninos que fazem bullying, as meninas também, mas de um modo diferente. Os meninos geralmente utilizam mais a agressão física e as meninas elas procuram isolar a vítima. Mas voltando ao que eu estava falando sobre processo, eu acho que cabe sim, caso a escola não tenha tomado nenhuma providência, ou caso tenha tomado uma providência, mas não tenha funcionado, você avaliar as possibilidades de entrar na justiça, porque é importante também você passar uma mensagem que esse tipo de comportamento não é para ser tolerado e não vai ser tolerado, certo? Eu achei o livro, como eu disse, bastante explicativo, bastante informativo. A linguagem para a quantidade de informação científica é bastante acessível. A gente vê também que a autora tem muita sensibilidade ao tratar do tema. Eu gostei bastante. O livro não é grosso, são umas 200 páginas. Eu considero uma leitura fundamental para qualquer profissional de educação, para qualquer pai, para qualquer mãe.
e também para muitos alunos, muitos adolescentes, muitas crianças que sofrem com essa intimidação. Acho que é uma leitura bastante pertinente, que ajuda bastante. Eu acho que inclusive que deveria ser uma leitura obrigatória para quem quer trabalhar com criança, com adolescente. Vale frisar aqui que bullying não acontece só em escolas, isso a autora diz também. Ele acontece às vezes em ambiente de trabalho, às vezes até dentro da própria família, o que é realmente uma coisa muito triste. E vale aqui também frisar que muitas vezes os agressores, quem faz bullying na escola, ele está repetindo um padrão que ele viu em casa. Então, você pai, você mãe, vale a pena você refletir sobre o modo como você está tratando os outros, inclusive dentro de casa, certo? E é muito importante também que você converse com seu filho sobre essa questão, tanto para que ele não faça bullying com os outros, como para que ele saiba o que é bullying e ele possa se defender, certo? Em relação a isso, eu não posso esquecer de dizer, a autora vai falar também do cyberbullying, que é esse bullying virtual. Eu achei bastante relevante ela incluir isso no livro, porque é uma coisa que tem aumentado muito. E diferentemente do bullying que acontece na vida real, vamos dizer assim, muitas vezes se a pessoa está sofrendo o bullying na escola, os agressores geralmente escolhem aquela vítima que é mais calada, mais tímida, às vezes mais inteligente. E na escola ainda é possível você identificar o agressor. No bullying virtual, as coisas já ficam mais complicadas, porque as pessoas se escondem atrás de perfis anônimos e muitas vezes elas até fazem perfis com foto e nome da vítima para fazer essa intimidação. E aí não tem um perfil específico de vítima. Pode acontecer com qualquer um. Aí eu fiquei pensando, a autora não fala sobre isso, mas foi uma coisa que me veio assim à cabeça, se essa cultura do cancelamento que a gente tem hoje em dia, se a gente não poderia classificar isso como bullying. A diferença é que os agressores acham que estão fazendo algo pelo bem comum, expondo gente que eles consideram tóxica, mas para mim isso cheira muito a bullying, a cyberbullying. Não sei qual a opinião de vocês, comentem aqui abaixo o que vocês acham. Comentem também se vocês já leram um livro ou algum similar que vocês querem indicar. Comentem aqui se vocês quiserem, se vocês já sofreram bullying, já fizeram bullying, como é que foi. Se você conseguiu sair de uma situação de bullying, o que você fez. Se você tem dicas para quem sofre com esse problema. Acho que vai ser bastante interessante ver esse tipo de discussão nos comentários. Certo? Eu vou deixar também linkado aqui o Adolescência Feliz, do Dr. James Dobson, que também é um livro bastante interessante para ler e que ele vai dar umas dicas para os próprios adolescentes de como você navega esse período turbulento da vida. É um livro bem bacana, certo? O que mais? Eu acho que eu não esqueci de nada. Acho que eu falei tudo que era importante. Bom, não esquece de deixar o seu joinha, de comentar, de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque isso ajuda muito o trabalho que eu faço aqui, tá? Eu agradeço a sua atenção e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, até a próxima!